Bem, pessoal, vou falar das famosas canetinhas para emagrecer, Ozempic, Saxenda, né? Por que elas têm sido tão revolucionárias no tratamento? Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu tomo elas, estou tomando, porque eu tive uma doença, né? Obesidade, né? Fazendo exercício físico, mas acabei falhando na questão da dieta, correria do dia a dia, fato que essas desculpas que todo mundo dá, não era para dar, mas infelizmente acontece, né? E aconteceu comigo também. Comecei a ter comorbidades associadas, né? Pressão alta, colesterol alto. E aí, no caso, foi decidido pela médica que me acompanha, a gente começar com o Saxenda, tive efeito fantástico, né? Em um mês perdi 10 quilos, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês por que esse tratamento é tão revolucionário. E acredito que grande parte do meu público que está assistindo sofre dessa mesma doença que eu sofria, né? A obesidade, né? A elevação do peso, que dá consequências grandes no longo prazo, né? Eu canso de ter pacientes com problema da coluna. A principal causa que eu tenho um paciente com dor na coluna é por causa do sobrepeso e obesidade. Ainda bem eu não tive isso, né? Além disso, a pressão alta, né? Colesterol alto, diabetes, né? E o AVC. Muito paciente eu vejo com AVC causado por esses fatores de risco, né? E por que esse remédio tá todo mundo falando e gera polêmica, um diz que é para tomar, outro não é para tomar, que isso vicia, que é da indústria farmacêutica e tal. Vamos lá. Por que esse remédio é evolucionário? A obesidade é um problema da sociedade moderna nas últimas décadas, não é da agora. Sempre vocês vão ver matéria, obesidade em criança, obesidade adulto. A forma de alimentar da gente mudou, né? E esses alimentos ultraprocessados, processados entraram e chegaram para ficar, né? Muitas vezes com os hábitos da gente de vida, né? Que é o que acontece comigo, da correria, isso e aquilo, você não dá o devida atenção à sua alimentação. Isso vai se acumulando durante uma vida inteira e muitas vezes você começa a ter consequência daquele peso elevado da sua obesidade, né? Quais são as principais consequências? Pressão alta, diabetes e o colesterol alto. Júlio, o ideal é tomar remédio, alguma coisa? Não. O ideal é você fazer a dieta, você fazer exercício físico, você perder peso sem droga. Isso é uma droga. Como qualquer droga, ela tem consequência, ela tem um risco. Você só faz ela quando você bota na balança o risco versus o benefício e tende a ter o benefício dela, né? Porque muitas pessoas, como eu, acabam tendo comorbidades relacionadas à obesidade e o médico que está acompanhando fala assim, pô, não dá para pagar para ver, né? Eu já tenho experiência de ter perdido 20 quilos umas 2 vezes, né? E consegui controlar meu peso por muito tempo. Acho que nos últimos 3 anos que eu dei uma falhada na questão alimentar, apesar de continuar fazendo exercício, musculação, mas exercício até bem todos os dias, 1 hora e meia, né? Mas mesmo assim meu peso subiu e fiquei obeso, não tem para onde correr, né? É um fato objetivo, não é subjetivo. Você olha para a pessoa e diz, ah, ela tem ombro largo, ela não tem uma barriga tão grande. Não, o médico te avalia, o nutricionista, e vai te dizer, você é obeso, não tem muito o que você fazer, né? E além disso, as comorbidades também são muito comuns. E essa canetinha, qual foi a grande revolução dela? Porque a revolução dela, que ela, os análogos do GLP-1, né? Que aí entra tanto o Saxenda como o Ozempic, né? Elas agem tanto no seu cérebro como no seu sistema gastrointestinal, fazendo o quê? Lentificando. Então você come qualquer coisa, você tem uma saciedade por muito tempo, mais horas. Minha vida inteira eu nunca assisti isso. Eu sou daquela pessoa que sentia fome o dia inteiro. Era raro alguém me oferecer alguma coisa e dizer não. Então eu comia muito, né? Me exercitava, mas acabava não ficando com déficit calórico e ganhava peso por isso. Porque eu comia, me exercitava muito, mas eu acabava comendo mais do que eu gastava. E aí isso que faz você ficar obeso, né? E aí quando você começa a entender como o remédio funciona, você entende tanto os benefícios dele, esvaziamento gástrico mais lento, você fica saciado por muito mais tempo, seu cérebro não tem aquela fissura de comer que eu tinha antes, então você escolhe melhor os alimentos, né? Você se sente bem, você não sente aquela fome, aquelas coisas enquanto você está com dieta, né? E também os efeitos colaterais, né? A lentificação, seu ritmo intestinal modifica radicalmente, é impressionante, né? Então, normalmente você vai espaçar. Claro que você reduziu a quantidade de coisa que você come, você vai reduzir também as vezes que você vai no banheiro. Então, ia 1, 2 vezes todos os dias, isso reduziu para 1 vez a cada 2 dias, às vezes 3 dias. Então, assim, há uma modificação significativa, que você tem que ficar de olho, porque pode dar obstipação, pode dar constipação, é um dos efeitos colaterais que mais as pessoas reclamam, que pode dar dor abdominal e muitos que param por causa disso, né? Gente que tem refluxo também reclama muito, como o esvaziamento gástrico lentifica, às vezes tem gente que piora essa parte do refluxo, também ficar atento a isso, né? E o enjoo, que é disparado mais comum, quase a maioria das pessoas tem, né? Tem trabalhos com 60%, 70%, um nível muito alto, a pessoa fica enjoada. Como eu falei para vocês no outro vídeo, né?
sempre acompanhado por médico. Tomei a dose mínima dela, né? Então a dose mínima eu sinto uma sensaçãozinha, não é uma sensação boa, você fica o dia inteiro como se você tivesse comido demais, sabe? A sensação que o alimento tá aqui, aquela sensação que vocês reclamam o tempo inteiro, e eu vi muito vídeo das pessoas relatando a mesma coisa, né? Então essa é uma sensação que não é boa, né? E aquele prazer que você tem de comer, que eu tinha muito, né? Eu brinquei com minha esposa que eu planejava meu dia o que eu ia comer. Eu vou comer tal coisa, depois eu vou para tal coisa, sair era comida, tudo isso você perde. Então você perde aquele prazer de comer, vou para o restaurante X, tal e tal, porque você não tem mais vontade de comer. Então é uma coisa no cérebro, não tem o que você fazer com isso. E muita gente que a comida é o prazer da vida pode sentir mal, né? Mas basicamente isso. E o que é a revolucionário? Come menos e emagrece. Se você não reduzir seu gasto calórico, eu não reduzir a atividade física, eu não fiquei fraco para reduzir a atividade física. Tem uma outra pessoa que sente hipoglicemia. Eu até comprei tudo, porque eu fiquei com medo de ter hipoglicemia e tal, mas realmente não senti nada, né? Não senti nenhum mal-estar, mesmo sem reduzir minhas atividades físicas. Então, por exemplo, quando eu faço natação, eu nado os 2,5 km. Quando são as 3 vezes na semana, as outras 3 vezes eu faço musculação, né? Não mudei nada meu treino, não precisei reduzir peso, não senti nenhuma fraqueza realmente específica, mas eu fiquei mais atento, né? Às vezes deixava um house, uma coisa no bolso, para se eu sentisse alguma coisa, colocar, mas especificamente não senti nada, né? Porque realmente a quantidade de comida que você come reduz drasticamente. As outras vezes que eu tinha feito dieta, alimentação, com nutricionista e tal, eu comia bem, porque aumentava a proteína, reduzia carboidrato e acabava também perdendo peso. Mas a quantidade de vezes que eu comia e como eu comia era significativo por eu fazer muito exercício, pelo peso, por uma série de coisas, né? Mas eu consegui emagrecer. Dessa vez eu estou conseguindo emagrecer sem sofrimento realmente com remédio, né? O único sofrimento é essa sensação do mal-estar, mudança do hábito intestinal que dá uma angústia, né? E essa sensação do estômago meio cheio, isso aquilo o dia inteiro, que é estranho, né? Mas para mim é uma revolução que veio para ficar, acho que vão melhorar ainda, né? Começou com esse aqui, o Saxenda, revolucionou, autorizado desde 2016, depois chegou o Ozempic, já melhor, né? Dose única, né? Uma semana, redução do peso maior até do que o outro. O Saxenda, que é esse aqui, esse que eu tô tomando, geralmente reduz 10%, a maioria dos trabalhos mais do peso corporal. A Ozempic chega a 15 a 20, então é melhor nesse aspecto, né? O grande fator é que você toma uma vez na semana, por isso a aderência é melhor, mas o meu caso, né, era o grande medo de eu ficar muito enjoado para cirurgia e tal. Eu faço cirurgias longas, eu fiquei com medo de ir por esse caminho e acabei fazendo o Saxenda, porque se eu tivesse algum efeito eu poderia retirar, mas talvez eu mude para o Ozempic, vamos ver direitinho, conversar lá para frente, tá bom? Qualquer mudança, eu falo para vocês, qualquer novidade, mas acho que é uma revolução que veio para ficar, a gente vai ver cada vez mais. Eu já mandava muito paciente para endócrino antes de eu tomar, tenho vídeos aqui no canal falando dos dois, mais de anos, né? Antes de eu pensar, tem menos de um mês que eu tô tomando, né? E eu via muito isso nos meus pacientes, dor na coluna, isso e aquilo, e eu reduzia o peso, melhorava. Hipertrofia craniana idiopática aí e tal, reduzia, melhorava. Então a gente tem que acompanhar essas duas coisas, porque na minha área de neuro são revolucionários, tá bom? Ozempic, Saxenda vieram para ficar. Júlia, ideal não, é droga. Droga você só dá quando não resolveu do método que é o ideal de você resolver. Dieta, exercício físico, todo mundo sabe disso, né? Mas, se você começa a ter comorbidade, tem critérios objetivos para isso, você às vezes vai ter que fazer, como foi meu caso. Tá bom? Espero que tenha ajudado.